Gênesis 22, 9 e o 13 diz assim a palavra do Senhor. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. O 13 diz assim: Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro ou cordeiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até ao dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Amém? Aleluia. Acredito que essa seja uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, né? Abraão é o homem que é considerado o pai da fé, porque lá atrás o Senhor mandou que ele saísse da sua terra, da sua parentela e fosse até um lugar que o Senhor mostraria. E mesmo sem ter registros de que Deus fazia, como nós temos hoje a Bíblia, que tem muitos testemunhos do que Deus já fez, diferente disso, Abraão não tinha nada que o garantisse que a voz que estava falando com ele, o Deus que estava falando com ele, tinha poder de fazer qualquer coisa que fosse. E mesmo não tendo relatos de que Deus fazia, ele obedeceu a ordem que havia recebido e foi. Saiu da sua terra, não totalmente da sua parentela, porque levou seu sobrinho Ló junto com ele, e foi em direção, seguindo a rota que Deus havia preparado para ele. O Senhor também fez uma promessa para ele de que ele seria pai de uma multidão, sendo que a sua esposa Sara era estéril. E mesmo diante da palavra liberada pelo Senhor, o tempo foi passando, Sara não engravidava, e aí foi quando ela quis dar um jeitinho. Já foi falado aqui sobre dar um jeitinho, sobre querer colocar a mão e fazer do nosso jeito para fazer acontecer. Sendo que a gente precisa entender uma coisa: fazer cumprir aquilo que sai da boca de Deus é responsabilidade de Deus. Nós temos que estar na posição, mas a obrigação de cumprir aquilo que prometeu é de quem prometeu, é de quem falou, então é de Deus. Então pare de querer fazer do seu jeito para que aconteça aquilo que Deus falou. O que você tem que fazer é ficar na posição, porque quando a gente quer dar um jeitinho, quando a gente quer ir por caminhos para tentar facilitar, para fazer acontecer aquilo que Deus disse, ao invés de ter um problema, a gente vai acumulando vários problemas, 2 problemas, 3 problemas, porque a Bíblia vai dizer que Sara, vendo que o tempo estava passando, manda que Abraão se deite com a escrava Agar. E aí Agar começa também a se levantar contra a sua senhora Sara. Depois que o menino Ismael nasce, também fica se levantando contra Isaque, que depois nasce também. Então a gente precisa ter muito cuidado em não colocar a mão onde Deus não nos manda colocar, em nos precipitar para querer fazer acontecer aquilo que Deus disse que faria. E entenda uma coisa: Deus nunca vai se utilizar de meios ilícitos para fazer cumprir o que Ele prometeu. Deus nunca vai lhe aliançar a pessoas que não têm negócio com Ele para fazer cumprir o que Ele prometeu. Deus nunca vai dar para alguém o que por direito não é de alguém para fazer cumprir o que Ele prometeu. Deus não vai se utilizar de meios errados para fazer chegar na sua vida aquilo que Ele disse que chegaria. Não será por meios ilícitos, não será por meios que ferem a palavra do Senhor, não será por meios e nem pessoas que não estão compactuadas com o que Deus tem. Deus está dizendo hoje aqui, Ele está quebrando alianças que não foi Ele quem fez, Ele está desfazendo alianças que não foi Ele quem ajuntou, porque as coisas de Deus não vêm, o cumprimento da promessa de Deus não vem de forma ilícita. Um dia Deus disse assim uma pessoa disse assim para mim, eu recebi um convite para ir para, eu não tinha preparado para falar isso, e era para ser muito rápido. Daqui a pouco ele está ali sentado na beira da cadeira dizendo amém. Mas enfim, eu recebi um convite para estar num evento que não era aqui, sendo que essa pessoa que estava promovendo o evento, Deus já tinha mostrado muitas coisas a respeito da pessoa, muitas coisas erradas. Sendo que nesse evento ia ter uma mulher que eu admiro muito, uma mulher de Deus. Uma mulher que acho que qualquer pregador gostaria de ter acesso, de ter contato com ela.
que seria uma porta até para trazer essa mulher aqui para a casa da promessa. Mas aí eu tenho uma coisa comigo, que Deus não precisa me fazer me aliançar com pessoas com quem Ele não tem parte para abrir qualquer porta que seja na minha vida. E alguém até me perguntou, mas você não vai? Eu disse não, porque Deus, se quiser me fazer conectar com aquela mulher, vai me conectar com ela pelos meios corretos, pelos meios certos. Não vai ser por meio errado e nem através de aliança, que Deus não vai se agradar. E eu não ia falar isso para você, mas eu sei que Deus não fala com as paredes. E tem alguém aqui que precisa ouvir e entender isso. Vai ter convites, vai ter sociedades que o inimigo vai colocar no seu caminho, que vai parecer que é providência de Deus para um momento que você vai estar passando. Mas Deus manda lhe dizer, se fere a palavra, se vai de encontro aos princípios, recuse e não aceite. Porque a porta que Deus tem para você, não é homem quem vai abrir, é Deus quem vai abrir. Aquilo que Deus tem para fazer cumprir não vai ser através de coisas ilícitas, erradas e que desagradam ao coração do Senhor. E a Bíblia vai dizer que mesmo Sara se precipitando no tempo oportuno de Deus, Deus cumpre a promessa. Ela gera Isaac, dá luz a Isaac. Isaac simboliza, significa sorriso. E a Bíblia vai dizer que um belo dia, para testar o coração de Abraão, para ver onde está verdadeiramente o coração de Abraão, Deus chega para Abraão e pede para ele Isaac, o filho da promessa, aquilo que representa o cumprimento da promessa de Deus na vida dele. E prontamente, sem pensar, sem questionar, Abraão prepara tudo para levar Isaac ao sacrifício. Ele pega cutelo, ele pega lenha e ele vai junto com seus 2 servos e um jumento e vai até o monte para preparar ali um altar para o Senhor e sacrificar o seu filho. E a gente leu no capítulo 9 que ele amarra Isaac. Isaac estava amarrado no altar que Abraão havia feito para sacrificá-lo e para obedecer aquilo, a ordem que Deus havia dado. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele, é melhor obedecer do que sacrificar. E Abraão não obedece em partes, obedece na totalidade. Ele amarra Isaac ali. E Deus me trouxe aqui para lhe dizer através dessa palavra, aquilo que Deus lhe deu não está solto ao vento não, está amarrado ao altar do Senhor. O filho que Deus lhe deu não está solto ao vento, está amarrado no altar do Senhor. O marido, o casamento, a empresa que Deus lhe deu, aquilo que Deus lhe deu não está solto ao vento não, porque até parece às vezes que os levantes são tão grandes que está assim, ao léu, ao vento, que Deus não está vendo, que Deus não está cuidando. Mas hoje Ele me trouxe aqui para lhe dizer, o que é seu está amarrado no altar do Senhor. E você também está amarrado no altar do Senhor, porque Isaac amarrado não vai para onde quer, não faz o que quer, não veste o que quer, não fala o que quer, não anda com quem quer, porque escolhido não tem escolha. E Deus está dizendo, você está amarrado no altar do Senhor. E alguém que nem veio aqui para esse culto junto com você, as cordas de Deus está indo lá amarrar alguém a esse altar também, porque Deus está dizendo que é seu, não está ao léu, tem dono, está guardado, Deus está cuidando e Deus está trabalhando. Isaac estava totalmente dependente do Senhor ali naquela situação, amarrado, não fazia o que queria, não ia para onde queria, porque crente independente não faz o que quer, não fala o que quer, não age da forma que quer, nem se veste da forma que quer. E Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, as minhas cordas te encontram, mas não encontram somente você. As minhas cordas encontram aquilo que Deus entregou nas suas mãos também. Está amarrando no altar. E as cordas que Deus está nos amarrando hoje aqui são tão firmes, mas tão firmes, que mesmo que se levante alguém para dizer assim, vai por aqui, é mais fácil, peque que depois Deus perdoa, as cordas vão te lembrar que não é assim que funcionam as coisas não. Você vai dizer, eu até poderia pecar e depois Ele me perdoar, mas eu escolho não pecar. Eu poderia ir até por esse caminho que era mais fácil,
se Ele não está lá, então eu vou pelo mais difícil, mas eu não abro mão do altar da presença de Deus. Porque, como eu disse, é melhor obedecer do que sacrificar. E o nível da nossa obediência determina o nível da visão que Deus vai nos dar. Porque mais na frente, quando Abraão já está com o cutelo na mão e pronto para sacrificar o filho, Deus viu que ali ele realmente era obediente e que no lugar de Deus não tinha ninguém, nem nada que roubasse o lugar de Deus no coração dele. E vendo isso, Deus se agradou e enviou um anjo que disse: pare, não é para matar, e preparou um cordeiro. Por quê? Porque quem anda em obediência tem um nível de visão diferenciado. Se ele não estivesse pronto para fazer o que tinha que fazer, o que ele ia ver era Isaac amarrado, problema, vou ter que dar, vou ter que renunciar, vou ter que entregar. Mas à medida que ele obedece, o que é que ele vê? Ele vê anjo de Deus dizendo que não ia precisar ele sacrificar mais nada, porque o cordeiro já havia sido preparado. Por isso que é melhor obedecer do que sacrificar. E Deus me trouxe aqui para lhe dizer: se você ousar andar em obediência a Deus, aquilo que parecia que teria que ser morto e sacrificado, Deus vai dizer: não vai precisar morrer, não vai precisar sacrificar, não vai precisar divorciar, não vai precisar fechar as portas da empresa, não vai precisar, porque você está no monte, e nesse monte você vai dizer: o Senhor proverá. Já tem cordeiro preparado para aqueles que decidirem andar em obediência a Deus. Quem obedece no nível que nunca obedeceu, vive uma provisão que nunca viveu. Quem obedece no nível que nunca ninguém obedeceu, experimenta de um milagre que ninguém nunca experimentou viver. E é isso que eu quero declarar sobre a sua vida hoje. Que as cordas do Senhor hoje te amarrem. E tem gente que chegou aqui decidido a desistir de algo, a desistir de alguém, mas essas cordas que te amarram ao altar está dizendo: não é para desistir de nada, não é para abrir mão de nada, não vai mais sacrificar nada, não vai mais perder nada, porque a tua obediência vai fazer a provisão chegar na tua mão. E quando você olhar assim: meu Deus, quase se acabou, quase me divorciei, quase fechou as portas. Pois é, para o inimigo que pensou que concretizaria, vai ficar somente no quase. Quase fechou, quase acabou, mas não fechou, não acabou, porque o Senhor chegou com a provisão. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele: não vai se perder mais de nada, porque a tua obediência já tocou no céu, o anjo já foi enviado, o cordeiro já está preparado, e Deus hoje está dizendo: já chega, perdeu somente até aqui, porque hoje tem provisão que desce da parte do céu para quem decidir andar em obediência, a tua obediência vai liberar a provisão. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: obedece, que a provisão desce.